Olá, meu nome é Daiana Pinto Coelho, eu sou casada com o Dr. Manuel Pinto Coelho e eu fui desafiada pela Rita Ferreira para um lançamento de um projeto muito interessante que é um blog, Love with Pepper, e vai ser lançado com o tema Dia dos Namorados e ela me desafiou para falar sobre a minha relação, né, com meu marido, o Manuel. Mas em primeiro lugar, Rita, eu gostaria de lhe dar os parabéns por esse projeto, lhe dizer que não desista dele, se acredita dele, não desista. Por mais nãos que vai ouvir, por mais rejeições, mensagens menos positivas, desagradáveis, não dá bola, segue a tua intuição, segue o teu instinto, se acredita nele, lute, batalha, trabalha, que vai correr tudo bem, tá? Então é assim, o desafio da Rita foi falar sobre uma relação de um casal, de uma mulher casada com um homem bem mais velho. Pronto, eu aceitei, porque o que eu penso em relação a isso é que existe hoje, sempre existiu, mas continua existindo, né? Nós já estamos no século XXI e continua a haver muito preconceito, muito tabu em relação a isso. Ou seja, uma mulher mais nova não pode se relacionar com um homem mais velho, mas um homem mais velho pode se relacionar com uma mulher mais nova. A mesma coisa, uma mulher mais velha é mal se relacionar com um homem mais novo. E um homem mais novo, né, se relacionar com uma mulher mais velha também. Então existe muito preconceito em volta disso e as pessoas não percebem que a idade não está na nossa certidão de nascimento, no nosso bilhete de identidade. A idade está na nossa cabeça, no nosso corpo e principalmente no nosso coração. Então, eu quando conheci o Manuel, eu tinha 25 anos de idade, nós temos 33 anos de diferença, ele era bem mais velho que a minha mãe, com meu pai, uma relação, como se diz, impossível, em uma brasileira, né, em um português. Eu sou gaúcha, sou de uma cidade do interior de Porto Alegre, chamada Rolante, uma cidade muito pequena, mas muito acolhedora, muito agradável. E eu vivi em São Paulo já há uns 3, 4 anos, e o Manuel apareceu na minha vida de uma forma inusitada, né? Eu acho que a maioria dos momentos, né, de transformação, de virada da nossa vida acontece assim, de repente. Eu acredito que foi o destino que nos uniu, eu não tenho dúvida disso. Para mim contar toda a nossa história, como aconteceu, precisava de muitos detalhes, passaria a ser uma história muito extensa. Eu vou tentar resumir ela, né, de uma forma que vocês entendam a essência da nossa união. E é difícil, né? Eu que sou uma contadora de história, que muito detalhista, tentar resumir em alguns minutos, né, o que aconteceu na nossa vida. Mas pronto, de uma forma muito rápida. Eu estava vivendo em São Paulo, trabalhava numa empresa de decoração, de design, de interiores, e a empresa, de uma hora para outra, assim, sem ao menos esperar, me mandou para Fortaleza para fazer uma inauguração, uma abertura de uma loja, de uma filial deles lá, e não me deixou alternativa. Eu fui contrariada, fui muito desgostosa, eu não queria ir porque eu estava em São Paulo e estava estudando design de interiores, numa escola muito conceituada, e eu já tinha perdido muitas aulas, e se eu perdesse mais essas 2 semanas, que era o tempo que eu ia ficar em Fortaleza, eu ia perder o ano todo e ia ter que começar do zero. E aquilo me custava. Então fui para lá muito desgostosa, muito triste, mas fui. Eu tinha um namorado em São Paulo,
que na primeira semana que eu tive em São Paulo, ele foi ter comigo, na primeira semana que eu tive em Fortaleza, ele foi ter comigo, e na segunda semana eu fiquei sozinha. E eu conheci o Manuel num domingo, assim, do nada. Ele tinha recém-chegado do aeroporto, ele tinha ido para Portugal para conhecer, para passar o feriado de 25 de abril, lá para nós o dia 1º de maio, que era Dia do Trabalhador, e com um amigo português, e nos cruzamos ocasionalmente num bar, num bar que na verdade eu não queria estar naquele bar, eu fui contra a minha vontade, mas tínhamos amigos em comum, não sabia, foram amigos novos que eu fiz lá, porque quando eu fui para Fortaleza eu não conhecia ninguém, e fiz assim algumas amizades devido às relações com o trabalho, pessoas lá de Fortaleza mesmo. E o muito engraçado que foi que eu tava nesse bar e de repente um Jeep, um carro, chega, né, com amigos em comum, e de repente o Manel sai do carro e eu me viro para trás para ver e vejo um homem alto, elegante, bronzeado, com uma camisa azul, cor do mar. Ele iluminava, ele tinha uma luz, eu enxerguei a aura dele, eu olhava para ele e só conseguia ver uma luz, uma coisa que mexeu muito comigo. E eu até na altura brinquei com a minha amiga e disse assim, que homem é aquele? E pronto, nós tivemos um contato de 5 minutos, ele sentou na minha frente logo todo com os olhos, né, me flertando, não conseguia tirar os olhos de mim, ele falava comigo, e eu só dizia sim, não, sim, não, olhava para um lado, olhava para o outro, evitava a olhar nos olhos dele, porque eu sabia que se eu olhasse nos olhos eu estava arrumada. E eu realmente fiquei 5 minutos lá e fui embora, isso era um domingo. E no dia seguinte, na segunda-feira, eu estava na loja e o telefone não parava de tocar, não parava de tocar. E era a Diana, né, uma amiga que eu tinha feito lá, dizendo, Daiana, eu tô aqui com o português, assim que ela dizia, e ele me pediu e tá aqui insistindo pra Daiana ir jantar com ele. E eu disse, não vou. Não, inventei tudo que é tipo de desculpa, tenho isso, tenho aquilo, não dá. Ai, mas então, terça também não dá, e quarta também não dá. Não, mas tem que ser hoje, eu, né, inventando desculpa. Até que num momento eu peguei e pensei assim, muito rápido, e pensei, network, é um jantar, né, vou lá, vou conhecer uma pessoa interessante, ainda faço algum contato, pronto. Ok, Diana, vamos lá, vou jantar com ele. Então, lá fomos nós jantar num restaurante muito conhecido de Fortaleza, acho que é Nostradamus o nome, acho que é Nostradamus. E nesse jantar, sempre muito cavaleiro, puxava sempre, abria a porta do carro, para entrar, abria da porta do carro para sair, quando eu me sentei na mesa, ele puxava a cadeira para eu sentar, e isso tudo me chamava a atenção, os detalhes, sempre com uma postura muito elegante, e ele fazia lembrar o Richard Gere. Então eu parecia que estava aquele com um príncipe encantado na minha frente. Em nenhum momento eu pensei na idade dele. Até uma das perguntas que a Rita me fez, né, nessa entrevista que eu decidi fazer esse vídeo, foi se eu costumava me relacionar com homens mais velhos, se era comum eu me relacionar com homens mais velhos. Pronto, eu tive muito poucas relacionamentos, mas desde muito nova, desde menina, que eu atraio homens mais velhos. A minha mãe sempre dizia, eu era muito feminista, não gostava de homem, assim, homem pra mim era, sei lá, eu queria ter uma vida profissional, eu queria ser independente, então o homem estragava, né? Então eu evitava os homens, só que sempre apareciam pretendentes mais velhos. Mas eu nunca, quando eu conheci o Manel, nunca pensei na idade. Ok, ele tinha os cabelos mais grisalhos, mas não, pronto, é normal, eu também tenho muitos cabelos brancos e era nova, né? Não foi por aí. E também, particularmente, me atrai homens
mais maduros e mais inteligentes. Eu gosto de homem inteligente. Não gosto, assim, sabe? Também não importa. Pode ser meninos novos, mas precisam ter uma certa inteligência e uma certa maturidade. Então ele puxa a cadeira, eu me sento, segue o jantar, ele me fala um pouco da vida dele, da história dele em Portugal, de família, de filhos. Muito bem, eu falo muito pouco da minha vida, praticamente não falei nada, tive assim um toque ou outro, mas ele sempre muito atencioso, muito galante, adoro. E eu fui pra... Teve um certo momento que ele disse, a Diana acertou em várias coisas, mas uma ela errou, que foi que a Diana gostava de caipirinha e eu pedi uma caipirinha, a Diana nem tocou na caipirinha. E eu disse assim, não, a Diana tá certa, mas eu não bebo caipirinha de limão, eu gosto de caipirinha de morango. Pronto, tá, eu fui. E num determinado momento eu fui pro banheiro, né, pra casa de banho. E quando eu voltei, tava na minha frente uma caipirinha de morango. Eu aqui achei aquilo muito... uma tensão, sabe? Eu achei aquilo o máximo. Pronto, e continuou o nosso jantar. Não me lembro, juro que eu não me lembro o que foi falado, em que momento, o que foi dito. De repente ele dá um salto da cadeira e ele dá a volta e me arranca um beijo, rouba um beijo assim, aqueles beijos assim bem intensos. E eu fico assim, eu disse, o que se passa aqui? Fiquei até envergonhada, fiquei toda corada. E não passou disso, foi assim um momento e fomos embora. No dia seguinte, na terça-feira, tava eu no trabalho, o telefone toca de novo. E a Diana me pergunta, porque no jantar, ele tinha perguntado o que eu ia fazer no feriado. E eu inventei uma desculpa que eu ia pra Rolante, né, lá ter com a minha família e não sei o que, blá, 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 blá. E ele fez com que a Diana ligasse pra mim de forma anônima pra descobrir qual era o voo que eu ia pegar pra ir pra Rolante, né, pra Porto Alegre. E ele, porque ele queria comprar o mesmo voo pra chegar, quando eu chegasse no avião, ele tá lá e fazer a surpresa. Também achei o máximo isso, né? Aí eu disse pra Diana, olha, Diana, não vou, é mentira, papapá, e não sei o que e tal. Daí, de repente, a Diana disse, olha, Diana, ele tá aqui e ele tá lhe convidando pra ir pra Portugal com ele. Isso na terça-feira, o nosso jantar foi na segunda, né? Na terça-feira, e eu disse eu pensei assim, olha, isso é brincadeira, né? Porque a forma que a Diana falava era muito engraçada, muito brincalhona. E eu pensei, a Diana tá brincando comigo, então eu respondi de forma brincando também. Eu disse, então diz pra ele que eu vou. E de repente eu escuto um yes do outro lado. E eu penso, opa, eu disse, Diana, ele tá aí? Ela disse, tá, é verdade, tá falando sério. Não, tá falando sério. E eu confesso que foram segundos, eu não sei explicar, foi uma coisa, e não é comum em mim isso, não é da minha natureza assim. Eu sou balança, né, meu signo é Libra, balança, e balança tem o plano A, o plano B, o plano C, pensa, super indecisa, só depois que monta um monte de situações e que vê que é segura que decide ir pra frente, né. Mas em questões de segundo, eu fiquei assim, em pensamento, e eu disse, Diana, é verdade? É sério? E ela disse, é sério, Diana. Então diz pra ele que eu vou. E pronto. No terça de noite já nos reunimos. Quarta-feira eu liguei pra minha empresa dizendo que eu ia sair. Eu acho que na quinta-feira, qualquer coisa assim, eu já tava em Rolante, com o Manel apresentando pra minha família. Que a minha mãe, né, ficou logo em estado de choque. Não conseguia nem falar, tanto que se recusou a apertar a mão, abraçar, ele apertou a mão assim, tipo uma sargentona, né, porque a minha mãe é italiana, assim, muito rígida. E a minha mãe disse, Diana, ele é mais velho que eu, é mais velho que teu pai. E daí eu disse, mãe, tu confia em mim? A mãe disse, claro que eu confio, então, deixa, né. E nesse tempo, o Manel conseguiu encantar todo mundo lá em casa, ficou todo mundo fascinado, minha irmã, tudo. E ele me pediu em casamento. E eu não tava à espera disso, não ia ir com ele para Portugal pensando em casamento, longe disso. Mas ele faz uma surpresa, tira um anel e me pede em casamento na frente da minha mãe, da minha irmã, e eu disse, ok.
vamos tentar. Eu achei tão engraçado que a minha mãe, quando conheceu ele, né? Nossa, toda rígida, toda cheia de não sei o quê. No dia seguinte, ela já tava assim, ai, por que não me aparece um homem assim pra mim? E eu dizia, mãe, pelo menos, ai, mas é verdade. Olha só, ele tinha que ser pra mim. E eu dizia, ai, olha pra te ver, o homem mesmo é um galã, né? Então, isso foi tudo muito rápido. Fui ter com a minha empresa, disse que realmente ia embora. Minha empresa entrou todo mundo em desespero. A Daiana tá com problemas psicológicos. A empresa paga um psicólogo, mas a Daiana não tá bem, que não sei o que, não sei o que. Pronto. Resumindo, dia 1 de maio cheguei em Portugal. Isso já faz 14 anos. São 14 anos de casamento. E eu acho que um dos segredos também não digo para as coisas dar certo, mas um segredo para um relacionamento longo é não namorar e casar logo. Se tu ficar namorando, espera e noiva, não sei o que, para depois casar, quando chega na hora do casamento, já tem 10 anos de vivência e acaba não casando, né? Então, na minha opinião, antes casar logo e durante o casamento namorar, porque o casamento é isso, um casamento somos eternos namorados, estamos sempre enamorados, e esse é o segredo da união, que nós temos sempre que buscar forma de não deixar a chama apagar. E ele tá aqui do meu lado, que agora eu vou passar para ele, tá se rindo todo. Aqui qualquer coisa então. O segredo do casamento, concordo perfeitamente com tudo quanto tu disseste. E a habilidade do artista onde é que está? Está em mantendo sempre o respeito. A palavra-chave é respeito. Estar sempre curioso e estar sempre na perspectiva daquilo que não conhece, do mistério. Mulher, por definição, é mistério. O Einstein dizia de uma forma brilhante, das últimas locuções dele que fizeram história, que ele preferiu pouco tempo antes de morrer com 82 anos, ele dizia: ao fim de 30 anos de investigação consegui perceber muita coisa, exceto uma: o que é que o raio da mulher quer, dizia o Einstein. Portanto, se um gênio daqueles não percebe, eu muitíssimo menos perceberei. E é na realidade essa pesquisa do outro, neste caso de uma pessoa que eu tenho à minha frente, linda de morrer, mas que eu não percebo, não entendo, nem nunca hei de entender, é essa busca incessante do mistério que a Diana representa para ela e para mim, que eu penso que vai alimentar, que tem alimentado e há de continuar a alimentar a nossa relação. Eu estou convencido que nunca hei de descobrir a Diana. E o encanto que a Diana tem para mim é exatamente esse. É eu saber que por muitos dias que vivo ao lado dela, por muitos meses, por muitos anos que eu vivo ao lado dela, nunca hei de entender, nunca hei de perceber. É isso que me encanta, é esse mistério permanente que eu tento resolver, que tento entender, sem pressa nenhuma, também não tenho que ter pressa, tenho só 72 anos, não tenho que ter pressa nenhuma, e como tal, é isso que nos tem alimentado, que tem alimentado a nossa relação, repescando aquilo que disse ainda há pouco, sempre baseada no respeito. O respeito é uma expressão, é um sentimento que me acompanha há muitos anos. A Diana não é a primeira mulher da minha vida, ela deu-me 2 filhos, mas antes dela tive mais 4 filhos de 4 relações diferentes, portanto são 6 filhos de 4 relações diferentes, e eu aprendi, com quem tenho um relacionamento dourado. Eu quando fiz 70 anos, penso que o que aconteceu poderia entrar num Guinness Book of Records. Eu consegui ter os meus 6 filhos e as 4 mães deles comigo, a jantarem comigo, não todos na mesma mesa, obviamente, a mesa tinha que ser gigante, de tanta excursão, mas logicamente em várias mesas, mas partilhando aquele momento incrível comigo, não é? Fiz 70 anos e foi assim um jantar grande que eu dei, em que juntei os meus amigos e tive a sorte de ter realmente esta moldura comigo. Mas, voltando à Diana, o que é que me atrai nela, O que me atraiu além de quando tudo me mais, conheceu? Por que que foi... do nada, sem... Eu não consigo explicar. Aquilo que mais importa é invisível aos olhos. Aquilo que mais importa não se traduz. O verbo não consegue traduzir. É impossível estar a tentar inventar porquê, como. Pronto, eu vi-te e entendi que era ali mesmo, que eras a última mulher da minha vida.
E penso que sim, penso que vais ser mesmo a última mulher da minha vida e estou encantado e hei de continuar encantado, não tenho dúvida nenhuma disso, porque estes 14 anos que passaram já deu para perceber a pessoa que tu és. És uma pessoa realmente que eu não quero desistir. Mas olha, uma coisa interessante. Pode ficar aqui, pode ficar. Uma coisa interessante. Pode vir aqui. Que é assim: todo mundo, né? Todo mundo ficou muito assustado como é que eu podia. Porque nós tinha 33 anos de diferença. Uma diferença grande, viu? Eu tinha 25 e tu tinha o quê? 58? Nasci em 48, tu em 81. Eu acho que é 60. 33. Ou seja, nós temos 33 anos de diferença. E na nossa relação, o que é engraçado é que a velha sou eu. Ele que é o novo, ele que é o jovem, porque ele acorda de manhã bem disposto. Vai fazer ginástica. 5h30 da manhã esse homem tá malhando. 5h30 da manhã. Vai dizer que você é velho, né? E depois, trabalha o dia inteiro, tem uma vida intensa, mental. Claro que fisicamente até não tá, mas mental é muito desgastante. E no final do dia, ele tá fresco, cheio de energia, bem disposto. E eu tô ali, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu disse, não, ou seja... Então, as pessoas não tem que tirar esse preconceito da idade, sabe? Não é a idade que importa, nem digo, muitos amigos nossos, muitas pessoas que nos conhecem, não conseguem notar a diferença de idade, nós como casal. Há alturas, há circunstâncias da vida em que tu és mais madura que eu. Mas até fisicamente, as pessoas ficam assim, né? Não se consegue notar, porque a gente tem uma relação... muito amorosa, muito compreensiva, muito amiga. Nós somos parceiros, sabe? Nós somos parceiros um do outro. Ele me complementa, nós somos o yin e o yang, né? E o yin e o yang precisam estar junto para ter força, entende? Então, se nós fôssemos iguais, se nós fôssemos da mesma idade, talvez não teria todo esse encanto, toda essa escola de vida, tudo isso que nós estamos vivendo, né? E nós temos 2 filhas pequenas, temos uma de 4 anos e uma de 2 anos, também que todo mundo acha que é impossível, né? Então há muitos preconceitos, há muitos tabus em volta disso, e as pessoas pensando nisso ou se limitam, né? Se limitam a viver, a conhecer, se aventurar e a encontrar o amor da sua vida. E nesse Dia dos Namorados, que justamente esse vídeo, a ideia é mostrar que temos que arriscar, temos que seguir nossa intuição, temos que amar, tem que namorar, temos que curtir, temos que... Tem que ser dia dos namorados todos os dias. Todos os dias, entende? Então, olha... Pessoal, nesse Dia dos Namorados, não ficam pensando se é branco, é negro, é alto, é baixo, é novo, é velho. E tentem pôr em prática e nunca se esquecer que eu falei ainda há bocado que o respeito era fundamental. Sem respeito é impossível aguentar uma relação, seja ela com quem quer que seja. E se a relação seja duradoura, tem que estar sempre na primeira linha de pensamento. Respeito, nunca faltar ao respeito. Discordar... rebater argumentos, mas faltar ao respeito nunca. Mas, essencialmente, ter presente que duas pessoas, por muito que gostem uma da outra, por muito que se identifiquem uma com a outra, são sempre pessoas diferentes, são sempre realidades diferentes. E não é fácil duas realidades diferentes, duas pessoas diferentes, duas genéticas diferentes, debaixo da mesma telha, tem sempre que haver momentos de colisão. É óbvio que isso tem sempre que acontecer. Agora, se houver inteligência para entender esta realidade numa perspectiva amorosa, as diferenças de cada um acabam por se diluir numa atmosfera de prazer e de doçura. E é isto que mantém a relação. Porque querer descobrir no parceiro alguém que se identifique connosco é totalmente impossível. As pessoas são sempre diferentes, com educações diferentes, com genéticas diferentes, como disse ainda há pouco. Portanto, há que ter, na realidade, alguma cabecinha também para saber disfarçar diferenças que todos os dias existem e que todos os dias nós sentimos. Portanto, é uma questão também de cabecinha, não é só para pôr o chapéu, é de vez em quando também para pensar nas coisas nesta perspectiva também.
Pois é, sabe por quê? Porque não é fácil ser casada com um gênio, sabe? Não é fácil. Não é fácil, aqui precisa aqui, ó, de muito, e de um leãozinho, e com um leãozinho, hein? Um leãozão que este ano é o ano do leão, este ano Sporting. É este ano. Então, olha, curtem muito, comemorem bastante, muito champanhe, muito beijo na boca, muito. Olha, eu sei que é confinamento, há muitas pessoas que, pronto, que estão sozinhas e que não tanto tempo sem poder sair, sem poder conviver e sem conseguir encontrar o amor da sua vida, o seu namorado. Mas quem tem o seu parceiro em casa, casado, que seja de 1, 2, 3, 20 anos, 50 anos, curtem, E deixa-me namorem. dizer o seguinte, curtem, namorem e aproveitem este momento difícil que o mundo atravessa, Portugal não foge à regra, para tratar do sistema imunitário. Fazer o vosso trabalho de casa em ordem a ter um sistema imunitário enaltecido, potenciado, com um sistema imunitário forte, por muitos vírus, independentemente da sua fama, por muitos micróbios que queiram entrar, há sempre possibilidade de se ganhar o braço de ferro. Como eu digo num livro que escrevi agora, e que está aí à espera que o governo levante a restrição da venda dos livros, uma coisa perfeitamente extraordinária, mas enfim, dentro de poucos dias tenho a esperança que seja removida essa proibição da venda de livros. Esse livro vai, em realidade, dizer que se nós tomarmos em atenção o nosso sistema imunitário, conseguimos com que a semente, por muito famosa que seja, não pode valer tanto como o terreno onde ela cai. Se nós potenciarmos, se dermos alma, se dermos força, se dermos vida ao terreno, ao solo onde a semente aterra, a semente não pode provocar estrago. Portanto, por muito famosa que a semente seja, chame-se Covid ou chame-se outra coisa qualquer, há sempre possibilidade de dar a volta se tivermos um sistema imunitário competente. Portanto, aproveitar este confinamento para, em casa, tratarmos disso mesmo e fazermos aquilo que devemos fazer. Eu, neste livro que escrevi, O Segredo do Sistema Imunitário, chamo a atenção exatamente para isso, para fazer com que, sempre numa perspectiva amorosa, o stress e a tristeza e a depressão e o medo deprime esse sistema imunitário. Portanto, se nós, de forma inteligente, se conseguirmos fazer este trabalho de casa, conseguimos, além de tornar os momentos mais agradáveis, na companhia um do outro, fazer com que, mesmo que o confinamento, mesmo que o distanciamento social, mesmo que as máscaras não consigam impedir a entrada do vírus, conseguimos fazer com que esse vírus não provoque estrago e não provoque doença. Portanto, desculpa lá, não te esqueças que eu sou médico, tenho que aproveitar a deixa. Pronto, então para dizer estas coisas. O que eu digo é assim, que você está em casa, seu parceira, muito beijo na boca, muito abraço, sabe por quê? É o ocitocina. Boca, acho uma maravilha. É o ocitocina. E a ocitocina, chamada hormona do amor, faz muita coisa. Verdade. Então, olha, Love with Pepper é o que nós precisamos, certo? E parabéns, Rita Ferreira. Força com isso. Beijinho. Beijinhos também.